Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Isa e no último vídeo eu contei pra vocês como eu planejo as minhas viagens dentro do Brasil. Mas hoje eu vou contar pra vocês como planejar uma viagem pra outro país. Um detalhezinho muito importante é que eu nunca viajei pra fora do país, mas eu já planejei muitas viagens e muito em breve, muito em breve, assim, daqui a 43 dias, pra ser mais específica, eu vou pra minha primeira viagem internacional. E terão muitos vídeos aqui no canal pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa as notificações pra você não perder nada sobre essa viagem que, olha, modéstia à parte, mas prometem vídeos muito legais. Nesse vídeo eu também vou usar os 5 passos que eu utilizei no outro vídeo anterior, que eu falei sobre viagens nacionais, e eu vou usar como base a mesma linha de pensamento, né? Então, se você ainda não tiver assistido o vídeo de como planejar uma viagem nacional, clica aqui em algum lugar da tela que vai aparecer, porque algumas coisas eu não vou falar nesse vídeo pra não ficar muito repetitivo. Eu vou focar mais nos detalhes, nas diferenças entre a viagem nacional e a viagem internacional. Pra começar, vamos relembrar aquele detalhezinho que eu falei pra vocês no vídeo anterior, que nós não vamos falar sobre a decisão do destino. Aqui, nós estamos no momento em que você já decidiu o destino que você quer ir e você só quer saber por onde começar a planejar. Viagens internacionais são um processo muito mais complexo que as viagens aqui dentro do Brasil. Por isso, eu recomendo que você faça a sua própria viagem somente se você já tiver outras experiências anteriores ou se você tiver um pouco do conhecimento do processo, porque são muitos requisitos, muitas regras e blá 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 blá. Além de escolher a passagem aérea, o hotel e os passeios, você precisa se preocupar com a documentação, com os vistos, com seguro viagem, vacina, a barreira do idioma, se caso você não souber falar o idioma desse local que você tá indo, né? Comprar a moeda que circula lá no outro país, entre outras coisas. Assim como eu já falei no vídeo anterior, eu recomendo que vocês leiam muitos blogs e vejam vídeos no YouTube, que às vezes você vai acabar descobrindo dicas muito importantes. Se você tiver como conversar com outras pessoas também, algum amigo seu que foi, é melhor ainda. Numa viagem internacional, você precisa ficar muito atento a todos os detalhes e eu vou usar alguns exemplos durante o vídeo pra representar algumas situações que possam dar errado, dependendo se você deixar passar alguma coisa. O primeiro exemplo é, supondo que o seu sonho é ir pra Paris. Aí surgiu aquela promoção maravilhosa e você foi correndo, comprou a passagem, entrou correndo lá no Booking ou na Expedia ou sei lá, no hotéis.com, por exemplo, reservou o seu hotel, foi lá na casa de câmbio, comprou os seus dólares ou euros ou libra, aí você corre, tira o passaporte, olha nos blogs e vê que não precisa de visto. Então pronto, tá tudo perfeito, tudo certo, agora é só ir lá curtir o sonho da minha vida. Aí eu te pergunto, tá tudo certo com a sua viagem? Aí você me responde, tudo certíssimo, Isa. Eu já vi passaporte, já vi passagem, já vi hotel. Agora só falta embarcar. Aí que entra o problema. Você já ouviu falar sobre o Tratado de Schengen? Eu acho que é assim que fala o nome. Resumidamente, é um acordo assinado entre os países da União Europeia a respeito da circulação de pessoas dentro desses países que fazem parte desse acordo. Este acordo tem um detalhe importantíssimo. Ele tornou obrigatório que todas as pessoas que entrarem nesses países que fazem parte desse acordo tenha um seguro viagem que cubra pelo menos 30 mil euros de despesas médicas. Tem muita gente que se confunde, mas não se preocupa, você não tem que pagar 30 mil euros. Você tem que contratar um seguro que cubra 30 mil euros de despesas médicas, hospitalares, se caso você precisar quando você estiver viajando. E assim, sabe quanto custa esse seguro? Eu fiz uma cotação de 8 dias e uma de 30 dias. Um seguro com a cobertura de 8 dias é R$150 aproximadamente. No caso dos 30 dias de viagem, o valor era de 550. E você ainda poderia parcelar em 5 vezes nesse lugar que eu vi. Aí você pega e me fala, até parece que eu vou contratar e gastar dinheiro com uma coisa que provavelmente eu não vou precisar. Tipo, quais as chances de eu ficar doente ou de eu me machucar durante a viagem? Olha, eu não sou especialista em probabilidade, mas eu diria que são muitas as chances. E tem mais, meu anjo. Se você não contratar o seguro, chegar na imigração e eles te pedirem um comprovante e você não tiver, sabe o que acontece? Você não entra no país, é mandado de volta pro Brasil e pronto, acabou o seu sonho. Então me
diga, você prefere gastar com uma coisa que nem é tão cara assim e viver o seu sonho? Ou prefere economizar com isso e chegar lá e perder todo o seu dinheiro e ter que voltar pra casa? Fica aí uma reflexão pra você. E eu digo isso porque tem muita gente que acha que contratar seguro viagem é besteira. Além dessa situação de você voltar pra casa, eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, que é em relação a você ficar doente, quebrou uma perna ou sei lá, e precisou ir num hospital nos Estados Unidos, por exemplo. A maioria das pessoas que viajam pra lá ou que conhece alguém que já passou por isso, sabe o quanto que despesa médica é cara nos Estados Unidos. Assim, é um absurdo. Vocês não têm noção do quão caro é. Esses tempos atrás eu fiquei sabendo de uma mulher que não contratou seguro viagem, foi pra lá, teve que ficar internada, acho que teve uma pedra no rim, alguma coisa assim. Resumindo, ela saiu do hospital devendo $200 mil. Então, é uma coisa que dá pra se pensar, né? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, dá uma procuradinha no Google pra você ver. Bom, agora que eu já fiz uma pressãozinha com você, né? Se você ainda tiver disposto a cuidar de todos esses detalhes, em vez de ir até uma agência de viagens e pedir pra alguém fazer sua viagem, vamos seguir para os passos. No vídeo de planejamento de viagens nacionais, eu trouxe 5 passos pra você planejar a sua viagem. Os passos foram os seguintes. Em primeiro lugar, a escolha do meio de transporte. Em segundo lugar, a escolha da acomodação. Terceiro, pesquisa sobre a cidade, preços, passeios, segurança, transporte público, clima e etc. Quarto, planejamento financeiro, ou seja, a quantia que você vai precisar levar pra gastar lá no local, além do que você vai gastar no geral, né, na viagem. E em quinto lugar, a organização do roteiro. Naquele vídeo eu disse que o primeiro passo era você comprar passagem aérea. No entanto, numa viagem internacional tem um passo importantíssimo que vem antes desse. Você decidiu ir pra outro país. Por onde você começaria? Ok, eu vou ser um pouco contraditória aqui, mas antes de tudo eu recomendo sim que você dê uma olhadinha na passagem aérea pra você ter noção se você pode ir agora, daqui 6 meses, daqui 15 meses, ou sei lá, daqui 5 anos, por exemplo. Que exagero, né? Mas enfim. Mas eu não recomendo que você feche a passagem antes de tudo. Supondo que você possa viajar agora, né? Ou então daqui 6 meses. Primeiro passo, você vai ver qual que é a documentação necessária que você precisa pra entrar naquele país. Precisa de passaporte? Precisa de visto? Precisa tomar alguma vacina específica? Já começa a correr atrás. Além disso, ainda nesse passo, pesquise sobre tudo. Então, novamente, veja blogs, canais no YouTube, porque você vai encontrar a resposta para 90% das suas dúvidas. E às vezes você encontra até mais coisas que você nem estava procurando, mas você encontrou e falou: nossa, gente, isso era muito importante. Agora falando sobre documentação, no caso do passaporte, que é essa belezinha aqui, que eu vou usar daqui 44 dias. Ou 43, eu sempre fico confusa, eu tenho que olhar na minha contagem regressiva. Infelizmente, é bem comum que em alguma época do ano, eu não sei se esse ano teve, mas eu lembro que no ano passado e no outro tiveram algumas épocas assim, em que a emissão de passaporte foi pausada. Então, a Polícia Federal não estava emitindo passaporte durante um período. Com isso, pode acabar sendo um processo bem demorado, mas se tiver tudo normal, você vai levar cerca de 20 dias pra pegar o seu passaporte, né, pra você ir lá, tirar o passaporte e depois o período que é pra ele ficar pronto, dependendo da cidade que você mora também. Eu sou de Campinas, eu tirei o meu passaporte aqui em Campinas e eu lembro que eu fui tirar a foto e as digitais no dia 9 e no dia 28 meu passaporte já ficou pronto pra retirada. Aliás, no dia 28 eu fui retirar ele. No caso do visto, alguns países, como por exemplo os Estados Unidos e o Canadá, é bom você dar entrada no processo pelo menos uns 6 meses antes da sua viagem, porque é um processo bem burocrático. Eu levei 2 meses pra tirar o meu visto americano. Eu dei a entrada no final de agosto e a minha entrevista foi no meio de outubro e alguns dias depois da entrevista o passaporte chegou. Eu vou fazer um vídeo em breve contando pra vocês como que é pra tirar um visto americano de turista. Ah, tem um detalhe importante sobre o Canadá. Apesar de o processo do Canadá também ser bem parecido com dos Estados Unidos, né? Eu acho que a maioria dos países que pedem visto pra você ir lá é basicamente assim, você vai, dá entrada, faz um formulário e etc. Se você tiver um visto americano aprovado, você pode solicitar o ETA, que é uma autorização online. Também vou fazer um vídeo contando como você faz pra tirar esse visto, essa autorização online, né, pra entrar no Canadá. Mas enfim, países da América do Sul. E eu acho que todos da União Europeia, ou quase todos, você não precisa de visto, né, da América do Sul e da Europa. Faz assim, tem um site que chama vistos.gov
www.viajanete.com.br. Você entra nesse site, coloca o nome do país que você vai, a data que você vai, que ele vai te dizer toda a documentação que você precisa para entrar naquele país. Agora vamos para o segundo passo, a passagem aérea. Um lugar que eu recomendo bastante para vocês procurarem passagens aéreas é o Decolar. Mas assim, particularmente, eu não sei se eu recomendaria que a compra fosse feita lá. Eu nunca tive nenhuma experiência com o site em si, mas eu já vi pessoas que tiveram em vários comentários na internet. Então assim, o que eu ouço dizer, se você compra sua passagem e por algum motivo você precisa alterar ou cancelar, aí que mora o problema. Algumas pessoas dizem que o suporte deles não é muito colaborativo com o cliente, vamos assim dizer. No entanto, como ferramenta de busca, é maravilhoso. Eu sempre uso ele para procurar passagens, seja nacional ou internacional. Mas tem outros sites também, como o Viajanete, o Skyscanner, Submarino também, e etc. Mas assim, o que eu faria? Eu buscaria nessas ferramentas de busca e iria comprar a passagem direto no site da companhia. Bom, lá no site da companhia, né, você faz as compras. Gente, eu sei que ninguém gosta de ler regulamento de nada, mas sério, ler as regras da tarifa é uma coisa muito importante, sabe? Porque lá você vai ver quantas bagagens você pode levar, se você pode solicitar reembolso caso você precise cancelar a sua viagem, e também quanto você vai pagar se você precisar alterar a sua data da passagem. Porque se você precisar alterar a data da sua passagem, muito provavelmente você vai ter que pagar uma multa. Se você pegou uma promoção, meu anjo, pode ser que você nem consiga alterar, então por isso que é muito importante você ler as regras da tarifa. Passagem aérea comprada, vamos para o terceiro passo, que é a hospedagem. Aqui nesse vídeo eu vou falar só sobre hotéis e hostels. Eu não vou focar tanto em Couchsurfing e Airbnb, porque eu tenho zero conhecimento e experiência com esses dois. Então vamos lá. Tem várias opções de sites que você pode reservar seu hotel, que são aqueles, por exemplo, que eu falei no começo do vídeo. Booking, Expedia, hotels.com. Assim, sempre antes de você completar a sua reserva, eu recomendo que você dê uma olhadinha no TripAdvisor pra ver o que as pessoas estão falando sobre esse hotel que você escolheu, né? Eu diria que você pode confiar uns 99% nos comentários que tem lá, porque as pessoas são muito sinceras. Então, sério, dá uma olhadinha lá pra evitar que você se meta em roubada. Eu sei que muita gente tem medo de fazer reserva no Booking ou no Expedia, mas eu já fiz reserva nos dois e as duas opções deram certo pra mim. Na Expedia você tem a opção de parcelar em até 12 vezes. No Booking eu acho que é até 3 ou 6, se eu não estiver enganada. Quarto passo, lá no primeiro passo eu disse pra você que você ia precisar fazer muitas pesquisas. E bom, a partir daquele passo, você vai realizar esse quarto passo. Dependendo da informação que você teve lá naquela sua pesquisa sobre o transporte da cidade, esse é o momento em que você vai alugar um carro, comprar passagem de trem, comprar ingressos de passeios que você precise fazer compra antecipada, contratar o seguro viagem, fazer cotação da moeda do local que você vai e comprar, né, a moeda. É interessante quando você compra e planeja a sua viagem bastante tempo antes, você pode ficar monitorando o dólar, ou o euro, ou a libra, e aí quando o valor estiver mais baixo, você vai, compra e economiza uma graninha. Já que nós estamos falando de dinheiro, uma dica que eu tenho é: faça uma lista de compras de tudo que você quer comprar no local. Porque assim, se você for uma pessoa consumista, você vai perder o controle do seu dinheiro com 2 dias e vai ficar sem dinheiro pra comer o resto da viagem. Esse é o momento de você comprar roupas, porque, sei lá, se você vai pra neve, talvez você precise comprar roupas específicas pra levar pra lá. O quinto e último passo é organize. Pegue uma folha, abra um arquivo no Word, ou então documentos do Google, ou aquela ferramenta do Google Keep, e organize a sua viagem. Faça um checklist. Inclusive tem muitos lugares na internet que oferecem checklists de viagem que você pode baixar pra você ir anotando as coisas e ver se você não esqueceu de nada. E bem, além disso, esse é o momento em que você vai montar seu roteiro. Mas, como eu já disse anteriormente, vai ter um vídeo específico de como montar o seu roteiro de viagem. Então é isso. Se eu tiver te ajudado, deixe seu joinha aqui embaixo e me conta aqui nos comentários pra onde que vai ser a sua próxima viagem internacional. Se eu tiver esquecido de algum detalhe, me conta aqui nos comentários também, porque senão pode ser que eu me ferre na minha próxima viagem internacional. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque em breve nós teremos muitos vlogs de viagem internacional. Minhas redes sociais estão aqui na descrição. Me segue no Instagram, que é @isabeliolimpio, pra você acompanhar os meus dramas diários e as minhas viagens em tempo real. Um beijo e boa viagem!